O Alexandre pode até continuar no palco, Alexandre, porque nós vamos começar neste momento o painel de debate, que terá como tema ainda a política energética, expansão da geração na era pós-hidrelétrica. O Alexandre Uhlig já está aqui, ele que é físico, mestre e doutor em energia, responsável pela área de desenvolvimento sustentável do Instituto Ascende Brasil. Convidamos o professor Hildo Sauer, da Universidade de São Paulo, ao palco. Também o professor José Luiz Alqueires, da JL Alqueires Consultores Associados, e o professor Sérgio Valdir Bajai, da Universidade Estadual de Campinas. Todos participarão deste debate, que será moderado pelo presidente do Instituto Ascende Brasil, ao qual nós convidamos também ao palco, o senhor Cláudio Salles. Por favor. Muito obrigado. Mais uma vez, atenção de todos, especial agora aos nossos debatedores. Reitero meus agradecimentos a Julian Crislow, que nos antecedeu com a palestra, e também ao Tino Ventura, enfim, palestras ambas muito proveitosas. A gente tem uma hora de conversa aqui. Enfim, não precisa falar sobre os que estão aqui no palco, acho que será uma hora muito rica. A ideia é que, então, a gente divida a primeira meia hora, dando 10 minutos para cada um, para que, enfim, faça a sua reflexão totalmente à vontade sobre o tema. Todos eles conhecem aquele termo de referência que foi apresentado no início pelo Alexandre. Enfim, soma-se a isso o contexto do que foi dito aqui e, obviamente, a bagagem que cada um deles traz. Então, vamos começar. Alqueires, que tal você? Mais ou menos 10 minutos, e eu me permito estar avisando aqui o tempo, sem que vocês me achem muito chato por isso. Pois não. Já está funcionando. Pode falar. Pois não. Estão ouvindo? Bem, o tema aqui, eu acho, como ficou claro, é o planejamento da expansão do setor elétrico, até a questão da dispensa, depois que acabarem o potencial hidrelétrico. Eu acho que, até no caso da minha posição, ficou um pouco prejudicada, porque eu acho que as restrições ambientais, que foram altamente ignoradas em todas as apresentações até agora, é raríssimo conseguir passar uma manhã num exemplo, num evento, sem ouvir falar de mudanças climáticas. Por exemplo, palavra que não apareceu, enfim, ouvir falar nessa questão toda ambiental. Vai haver um documento, eu creio que no dia 22, agora, sobre o Giral, na Globo, mostrando que nós desaprendemos em matéria de fazer intervenções de grande porte na construção de hidrelétricas. Desaprendemos não do ponto de vista de engenharia, que foi o que se falou aqui, nós somos muito competentes, mas do ponto de vista da gestão ampla dos impactos. Então, a minha primeira posição, vão ser só 2 ou 3, é o seguinte: o planejamento tem que mudar completamente. Ele tem que sair dessa visão do setorial, planejamento da energia, para ser global. A gente tem que focar na Terra, no planeta. Nós temos que partir do princípio que nós temos que gerir bacias hidrográficas e não cortar lá um pedaço dela e dizer aqui vai ter uma usina e vamos manejar os impactos a jusante e a montante. Isso acabou, isso é uma visão de um universo sem fronteiras.
nesse horizonte aqui, a população do Brasil vai crescer substancialmente. E o mundo vai pular de 7 para 10 bilhões, vai ficar mais congestionado. Então, a primeira mudança é essa, é do setorial para o global. A segunda mudança do planejamento, também para ficar assim fácil de entender, é sair do de cima para baixo, que é o que a gente sempre fez, e foi a minha vida profissional, eu fiz isso. Eu, quando saí da Eletrobras, nós entregamos o plano 2015, que o Altino coordenou. A segunda mudança, então, é sair desse de cima para baixo, bem caracterizado na exposição do Altino, para um de baixo para cima, a partir das necessidades dos consumidores, como se faz nas empresas o orçamento base zero. Afinal, o que é que o cara precisa de energia? A Dilma vai lá nos Estados Unidos e anda naquele carrinho sem motorista. Quer dizer, tem um mundo de mudanças aí, que eu digo, e dentro de casa tem o smart grid, tem coisas que não foram muito faladas. Então, vamos do setorial para o global, vamos de baixo para cima, ordenar o planejamento a partir dessas necessidades. E a terceira mudança é vamos do fim para o começo. Vamos realmente avaliar, e as duas exposições, a do Alexandre e do Altino, foram preciosas, e também a exposição feita sobre a realidade da comunidade europeia. Vamos do fim para o começo, que é o seguinte: para nós termos esse quadro dentro de 20 anos, esse quadro de fontes, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Nós não vamos chegar e fazer a última hidrelétrica para pensar o que é que vem depois. E nem eu acho que a gente tem esses 5 a 10 anos aqui mencionados para tomar essa decisão. Se nós queremos fazer um programa nuclear, que me parece é uma opção grande, nós temos que começar agora. Temos que começar pelo convencimento da opinião pública, que leva tempo. Temos que seguir com as mudanças institucionais para realmente, como colocou o Altino muito bem, prever a possibilidade de financiamento privado para a construção da usina, que não é nada crítico. Isso caiu na Constituição, eu me lembro bem, eu acompanhei isso, tipo, temos que votar a Constituição até, acho que era julho ou agosto, bota tudo aí para o governo que depois se decide. Então foi isso, foi a gestão também dos sistemas, como é que se diz, toda a parte da gestão da água, tudo aquilo também, que tem uma palavra preciosa na Constituição, será feita pelo governo federal em articulação com os estados e municípios. Uma palavra que não foi definida. O que é articulação? Então, até hoje, esse troço não existe. Então, quando você vem do fim para o começo, aí surge algumas coisas que vão contrariar essa tendência nacional do puxadinho. A tendência do puxadinho resultou nesse festival de térmicas, que não são térmicas da complementaridade, são as térmicas da incompetência. Essas térmicas a óleo combustível aí, gerando a R$1.200 por megawatt-hora para tapar um buraco muito pior, que é faltar energia. Então, eu acho que você antevendo o sistema lá na frente e voltando, você tem que começar um programa nuclear agora. As grandes indústrias já fizeram. A General Electric é a maior americana, comprou a Alstom, que é a maior europeia, e com isso fez um grande campeão de fabricação de equipamento, que no mundo é o terceiro ou quarto em tamanho, porque os 3 primeiros são chineses. Quer dizer, o mundo mudou. O mundo mudou e a gente tem que encarar essas realidades, pensar com antecipação nesses programas. Quando a gente, então, mergulha nas fontes,
aqui no Brasil, eu acho que ninguém será contra desenvolver, nos limites da possibilidade, o eólico e o solar, que dependem ainda de, enfim, uma série de fatores tecnológicos e de custo, no caso solar, a questão das baterias, e o eólico, a intermitência. Mas, claramente, o próprio gráfico ali da União Europeia, você vê, ambos em conjunto, em 2040, talvez cheguem a 25%, em 2040. Biomassa, enfim, para abordar isso tudo, o que hoje tem se feito, quem estuda o futuro, é não olhar mais a questão da energia isoladamente, é olhar energia, água e alimentos como uma abordagem única do ponto de vista de planejamento. Pode faltar água, sim, não só para hidrelétricas, não só para reservatório, mas pode faltar água para produção de alimentos. Pode haver dificuldade de água, necessidade de transportá-la de longas distâncias, até mesmo para o programa de carvão no Rio Grande do Sul. Já existe grandes restrições. Então, essa abordagem conjunta, quando a gente passa pelo crivo delas, e dentro do conceito também ambiental, estou acabando, Cláudio, a gente vê que nós não devíamos pensar em fazer nenhuma expansão com base em gás ou carvão. Nós não devíamos, é uma questão, essa questão ambiental não vai ser melhor composta, ela vai ser cada vez mais crítica em função, na minha visão, e numa boa visão da comunidade científica, em função das mudanças climáticas e dos eventos extremos. A biomassa terá essa questão toda de contaminação dos lençóis, do uso da água na agricultura, que é o maior uso. 75% da água é usada na agricultura, não é usado nas cidades. E nós ficamos, então, no caso do brasileiro, na ponta da linha, com duas opções mesmo, que é a hidrelétrica, enquanto se puder fazer, e o nuclear, que eu acho que a gente deveria já encarar com muita seriedade, e acho essa visão do ministro muito pouco ambiciosa. Eu acho que a gente deveria ter bem mais hidrelétricas, bem mais nucleares, e antes disso, porque eu vejo dificuldades enormes e uma resistência enorme no desenvolvimento dessas hidrelétricas na Amazônia. No fundo, elas estão destruindo a Amazônia. A nossa experiência de fazer hidrelétricas é a mais negativa que se pode ter do ponto de vista das consequências ambientais. Não estou falando consequência energética. Então, hoje me parece o seguinte, toda a força para o eólico, toda a força para os solares. Os solares deslocam o financiamento, eu acho que muito para o lado privado, porque não parece que serão soluções, me parece que serão soluções descentralizadas. Serão os nossos celulares, digamos assim. E, portanto, os empreendedores de real estate, imobiliários, é que arcarão com essa despesa. Bem, era isso para animar as danças aí. Muito obrigado, Alquete. Bacana. Foram exatamente 10 minutos. Muito bom. Bajai, por favor. Professor Bajai. Acho que está funcionando. Testa se o rapaz ajusta lá. Alô? Tá. Bom, eu queria então focar essa minha intervenção inicial, dos 10 minutos,
dois blocos, aí, fazer alguns comentários sobre a questão da geração centralizada e geração distribuída, nesse segundo caso, incluindo a eficiência energética, e depois, um segundo bloco, encerrando esses 10 minutos, falar um pouco sobre avanços que eu vejo desejáveis no planejamento energético nacional. Bom, em relação à geração distribuída, conforme foi muito bem colocado aí pelo primeiro palestrante, eu acho que a inserção da geração distribuída é inexorável no mundo todo, no Brasil também. O que podemos debater aqui é quanto tempo vai demorar para, né, isso acontecer e a intensidade que isso vai estar acontecendo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, o nosso planejamento energético, somente o de longo prazo, que nós temos aí no Ministério de Minas e Energia, tem que estar, vamos dizer assim, refinando a sua abordagem, né, da inserção da geração distribuída nesse médio para longo prazo, em que seu impacto vai ser maior. Mas, até isso acontecer, nós vamos, né, ter que otimizar a nossa geração centralizada, né? No caso das usinas hidroelétricas, aí existem, né, vantagens técnicas e econômicas aí, em princípio inegáveis, né, e problemas ambientais reais e alguns aí fictícios aí. E uma coisa que eu queria rapidamente destacar é que nós temos uma oposição ambiental muito forte no Brasil em relação à hidroeletricidade, né, por conta até dessa opção majoritária que a gente tem tido até agora, né. Oposição essa que é muito mais frágil no caso das outras alternativas, principalmente em relação à termoeletricidade, né. Então, isso aí pesa muito na balança, a hora que você leva em conta, né, considerações aí, políticas. Em relação a hidroelétricas, aí, realmente o potencial aí para construir reservatórios aí em novas hidrelétricas no futuro é limitado, né? Isso aí todos nós sabemos, né? Embora haja uma vantagem muito grande do ponto de vista né, do setor elétrico, né? Mas a gente sabe que os locais, né, em que isso pode acontecer são bastante limitados e não vão poder contar com essa, vamos dizer, facilidade, que realmente o reservatório de uma usina hidrelétrica é a única forma de grande porte de se armazenar indiretamente energia elétrica. Mas, infelizmente, nós estamos perdendo essa possibilidade por realmente falta de muitos sítios adequados. Agora, uma outra coisa que pode facilitar bastante aí, a aprovação de novos projetos no futuro é o uso múltiplo da água. A crise da água tende a aumentar, né? Então, se a gente passar a planejar novos empreendimentos, né, não só como usinas hidrelétricas, mas como empreendimentos de uso múltiplo, eu acho que fica um pouco mais fácil, né, viabilizar essas obras aí, e porque vários desses outros usos da água envolvem as comunidades locais, que normalmente se colocam, né, contra os empreendimentos, né? Então, isso é uma lição de casa meio óbvia, né, que todos os manuais de recursos hídricos colocam, mas que por razões aí históricas aí a gente acabou não aplicando muito aí no país. O Brasil, assim, ele é muito bem dotado em termos de recursos para geração eólica e solar, e temos que aproveitar isso. A eólica nos últimos 3, 4 anos realmente teve esse boom aí grande, ainda tem muito espaço para crescer. E a geração solar, realmente, nós temos aí algumas barreiras aí mais ou menos bem conhecidas aí que precisam ser suplantadas aí a curto prazo, né? No caso da geração eólica, o fato de termos aí sítios interessantes, tanto no Nordeste como no Sul, isso dá um fator de diversidade interessante lá, que é a tal da complementação, que sempre se fala entre geração hidráulica e eólica, fica mais favorecido com essa diversidade de sítios. Tem até um trabalho aqui que vai ser apresentado aí no Congresso, que fala até desse fator de diversidade, que foi muito importante no caso da Espanha, lá para melhorar, aumentar o fator de capacidade. E no Brasil, particularmente, nós temos tido fatores de capacidade bastante interessantes, comparando aí com
vamos dizer, experiência em outros países, né? No caso da geração fotovoltaica, só queria destacar que realmente a prioridade deve ser para os telhados, chamados telhados solares, porque realmente é onde o custo da geração fotovoltaica é competitivo, né, com o pequeno consumidor, né, que paga 300, 400 ou mais reais por megawatt-hora, e realmente essas grandes centrais fotovoltaicas, o principal benefício dele é simplesmente de facilitar a implementação da cadeia de valor pela demanda grande aí de equipamentos. Mas realmente a prioridade deve ser telhados solares, como os alemães aí fizeram em outros países, né? Bom, eu até participei já de debates aí na Comissão de Infraestrutura do Senado, aí, o ano passado, acho que 3 anos atrás, aí, sobre a questão de geração termoelétrica de base de baixo custo operacional. Então, isso, de fato, aí, é uma necessidade. Eu só queria ponderar o seguinte: bom, o que seria essa geração termoelétrica, vamos dizer, potencial de baixo custo operacional? Bom, são as opções já bem conhecidas, de eventualmente geração nuclear, desde que sejam feitas opções adequadas, geração a carvão, desde que se tenha, né, também condições adequadas de suprimento e qualidade e tal, do carvão. E temos alguns desafios bem brasileiros aqui, que é a geração, por exemplo, termoelétrica de biomassa na base, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu incentivar adequadamente, as usinas aí sucroalcooleiras atuando na base. Temos aí uma outra iniciativa que eu li esses dias mesmo, aí de uma usina aí, eu não me lembro se é no Nordeste ou em Campos, que vai complementar com o eucalipto, né, para poder gerar o ano todo aí. Nós temos resíduos, um potencial de resíduos aí muito mal aproveitado ainda no Brasil. É claro que isso não são, como o Altino colocou, potenciais muito grandes, mas a gente tem que aproveitar isso. O Brasil tem tantas opções que poucos outros países têm. Em relação à geração distribuída, né, eu queria lembrar que podemos dividir essa geração distribuída em médio e pequeno porte. Médio porte é a partir de cogeração, né, no setor industrial, no setor de serviços, que isso podemos fomentar no curto prazo. Eu, particularmente, há muito tempo que eu tenho defendido, por exemplo, políticas aí de preço de gás natural para a cogeração industrial, preferencialmente a termoeletricidade, né? Bom, podemos discutir isso aí mais adiante, né? E temos a geração distribuída de pequeno porte, né, para residências, serviços de pequeno porte, que aí precisa de um pouco mais de tempo, né, para viabilizar mudanças, inclusive regulatórias, mas o planejamento tem que se preparar para isso aí, né? Projetos de eficiência energética, se a gente olha para a experiência internacional, nós vemos, somente na União Europeia, lá, que muitos desses projetos acabam se viabilizando mais pelos ganhos ambientais, né, desses projetos do que pelo lado puramente energético. Então, algo que também eu tenho levantado muito nos debates que eu tenho participado é de um maior envolvimento da área ambiental, no caso do Brasil, Ministério de Minas e Energia, para também, junto com o Ministério do Meio Ambiente, desculpa, com o Ministério de Minas e Energia, fomentar a eficiência energética em cima dos ganhos ambientais. Eu próprio estou iniciando a orientação de uma tese de doutorado na Unicamp, onde a gente vai estudar, no caso do setor industrial, medidas que trazem simultaneamente benefícios em termos de ganhos de eficiência energética, economia de água, e ganhos ambientais, por exemplo, em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a eficiência energética carece realmente de uma visão aí um pouco mais abrangente do que puramente de economia de energia, né? Bom, e as redes inteligentes, aí, conforme eles forem se implantando, né, vão juntar aí planejamento do lado da demanda, veículos elétricos, armazenamento de energia elétrica, e realmente não temos dúvida de que em 20, 30 anos esse vai ser o mundo que vamos estar vivendo, né, e o planejamento tem que se preparar para isso. Então, finalizando, falando só algumas poucas palavras sobre avanço no planejamento energético nacional, que eu acho primeiro, uma descentralização, né, de algumas atividades do planejamento, tanto em relação a governos de Estado, porque eu acho que eficiência energética, geração distribuída, os governos de Estado podem ter uma participação muito maior do que tem tido aí nos últimos tempos, e também associações setoriais podem ter participação grande. Eu participei
como representante do Conselho Consultivo da EPE, que participam representantes das associações setoriais, mas, de fato, ainda é um diálogo que ainda está mais para monólogo do que diálogo. Então, embora já exista iniciativa, né, da implantação desses conselhos, na prática, de fato, não é uma via de duas mãos ainda, né? Depois, o planejamento integrado entre os segmentos do setor, foi muito bem lembrado, hoje não é mais planejamento do setor elétrico, é planejamento energético, então, uma combinação entre o planejamento detalhado do setor de gás e do setor elétrico, lá, que até o Hildo, né, várias vezes teve a oportunidade no passado aí de defender, eu acho muito importante, e também com a área ambiental. A área ambiental também tem que sair dessa posição meio cômoda, reativa, né, e passar a um planejamento mais ativo. No exterior, nós vemos, inclusive, alguns países que juntaram os Ministérios de Minas e Energia e Meio Ambiente exatamente para forçar essa atuação conjunta. Planejamento integrado entre demanda e oferta, né? Isso também é uma coisa que, por enquanto, a gente abate, né, das projeções, aí, os possíveis impactos do Programa de Conservação de Energia, mas é uma forma muito primária de inserir a eficiência energética. Então, eu tenho até colaborado um pouco com a GTZ alemã, com a EPE, na parte de curvas de oferta de conservação de energia, que é uma maneira, vamos dizer assim, de tentar inserir de uma forma mais significativa a eficiência energética, né? E, finalmente, tem avanços na modelagem, que, às vezes, isso é uma coisa menos importante aqui, é um debate mais técnico, que também pode ser feito. Quer dizer, a CPEL tem feito um trabalho muito bom nas últimas décadas aí, de melhorar a modelagem, New Wave e outras, mas tem aí umas ideias inovadoras que precisam também ser incorporadas aí nessa linha de desenvolvimento de modelos. Passei um pouco do ponto, mas eu joguei algumas ideias para o debate mais adiante. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Bajai. Passou muito pouco, 2 minutos apenas. Tá muito bom. Então, vamos lá, professor Hildo Sal, por favor. Muito obrigado ao Instituto, Cláudio e o Alexandre aí pelo convite. Realmente é uma oportunidade única de compartilhar algumas convergências e outras não convergências, mas no sentido de buscar o avanço que é muito necessário hoje em dia. Eu vou começar concordando com a posição do Alqueires quanto do Bajai em relação à enorme deficiência que nós ainda temos no planejamento. É verdade que o planejamento antigamente conduzido pelo Altino, lá na Eletrobras, Alqueires e outros, tinha um foco muito mais técnico-econômico, mas era um planejamento que ia para as bases e, de fato, refletia o conhecimento que se tinha então. O desmantelamento da Eletrobras e a longa demora em aparecer a EPE em 2005, evidentemente que deixou um hiato, que me parece está na origem, e a própria filosofia com que a EPE passou a planejar, me parece que está na origem de grande parte das enormes dificuldades que desnecessariamente hoje estamos vivendo. Lembro que, em resposta ao racionamento de 2001 e 2002, o programa do então novo governo dizia que o grande problema foi a falta de expansão da oferta, e para evitar que isso acontecesse, foi proposta, naquela ocasião, um modelo que, inclusive, eu elaborei, depois ele foi adaptado, que dizia o que se precisava fazer. Eu vou até me referir a ele agora aqui um pouquinho, porque eu acho importante recuperar. Primeiro, dois grandes inícios. Estudos da demanda, estudo de opções locais, regionais e nacionais. Começar pela demanda, concordo com Alqueires. Estudos de matriz energética, de inventário, os estudos ambientais e os relatórios de passivo social. Licença prévia ambiental. Por que eu estou trazendo isso? Que dá impressão no debate público que o IBAMA, a FUNAI e outros órgãos são comandados pela oposição, que as leis são da oposição só, que este governo não tem iniciativa de suprir lacunas na área ambiental para coordenar o planejamento respeitando os direitos de todas as comunidades ribeirinhas. Feitos esses estudos, você teria planos de médio e longo prazo que seriam submetidos à contestabilidade, ao debate da sociedade e dos estados e municípios, para saber se aqueles eram os projetos mais indicados para receber propostas alternativas de energia gerada ou conservada.
aí se chegaria a um plano determinativo que seria implementado por licitações, tanto com estatais ou privadas. A única coisa que foi retida dessa proposta foi a licitação e a contratação de longo prazo, porque na origem do diagnóstico estava que a crise era a disputa no mercado, onde o preço era fixado pelo comportamento da hidrologia e demanda, muito volátil, substituí-lo pela disputa pelo mercado, isto é, aquele agente que ganha o contrato de menor custo e com garantias adequadas, que parecem não existirem, porque hoje, toda vez que os empreendimentos atrasam, ou que o gerador vende energia, ainda que com garantia física assegurada, mas mal assegurada, porque não tem base técnica, nós todos sabemos de parte disso está acontecendo, o custo é repassado ao consumidor com uma medida provisória ontem dita. Bom, isso então sobre planejamento. Precisamos rever profundamente o planejamento, ter uma operação descentralizada com a participação mais ampla de todos os agentes, estados, para que se possa refletir as opções. Porque se nós tivéssemos feito esse estudo em 2003, 2004, certamente Belo Monte, Rio Madeira e o Tapajós não teriam sido prioridades, porque haveria outros recursos menos controversos, menos problemáticos. E a lição do Belo Monte, dos conflitos de lá, parece que não foram aprendidas quando nós anunciamos o Tapajós agora, com os mundurucus já armados até os dentes por causa da lição anterior. Eu acho que são projetos excelentes do ponto de vista técnico, mas que o encaminhamento deles deveriam passar por uma preparação e uma negociação mais ampla, feita em base diferente do que tem sido feito. Vou agora me referir brevemente à questão dos recursos. Nós estamos falando aqui pós-hidrelétrica. Ora, nós já discutimos aqui claramente que há duas grandes vertentes para atender à necessidade energética. A gestão da demanda e a geração distribuída. É um bloco importante que se consolidou e vai ocupar um papel cada vez mais crescente no Brasil, como tem ocupado em outros países. Então, a mini eólica, a solar fotovoltaica, a cogeração de médio e pequeno porte, com bagaço de cana ou outra biomassa, mas especialmente com gás natural, ainda são recursos que, na minha opinião, são subutilizados, assim como a gestão inteligente da demanda e os programas de conservação de energia que podem ter um florescimento das chamadas ESCOs e outras iniciativas para cortar a demanda. Eu vou agora me referir brevemente quanto à solar fotovoltaica. Ora, nós todos sabemos que o potencial é infinito, basta ter um quadrilátero de 90 por 90 quilômetros, que geraria, ainda que só de dia, o volume de energia equivalente que o Brasil consome hoje. A solar é razoável e uniformemente distribuída pelo país. Então, me parece um assinte à gestão econômica, contratar 2 a 3 mil megawatts, 890, como se contratou recentemente, centralizados, tendo que pagar agora a geração, transmissão e distribuição, quando o recurso é razoavelmente distribuído e poderia ser colocado, como vem sendo a experiência em muitos países, próximo do ponto de consumo. Quem quiser, visite a nossa usina de 0,5 megawatt na USP como um exemplo de como se pode fazer isso, gerando 1% da energia do campus. Sobre os recursos e a capacidade remanescente. O Alqueires falou em 250 mil megawatts, há números que dizem 243 mil, a controvérsia não é em torno disso. O hidráulico está aí, parte dele aproveitável, parte dele, do ponto de vista social e ambiental, com enormes dificuldades. Enquanto elas não forem resolvidas, evidentemente, não faz sentido insistir nisso. Mas me parece que a grande controvérsia hoje aqui, pelo menos do meu ponto de vista, é sobre o papel da energia eólica. O Atlas Eólico de 2001 diz que nós temos, num estudo muito compreensivo para a época, mas é de 2001, 15, 14 anos depois, nós não temos uma revisão razoável disso. Naquele tempo, as torres eram de 50 metros de altura. Hoje, o padrão é 120. E todos nós sabemos que, à medida que subimos, a velocidade aumenta, e com a potência disponível aumenta com o cubo da velocidade. Estimativa conservadora para o potencial onshore, em terra, é da ordem de 300 mil megawatts. É o grande potencial remanescente de energia para o Brasil, na nossa avaliação. E o potencial do Nordeste, onde está a melhor fatia dele, é altamente complementar com a hidrologia do São Francisco, do Paraná e também do Norte. Com uma pequena diversidade aí. O do Sul é um pouco mais problemático em termos de complementaridade intraanual.
Há também a plurianual, que precisa ser melhor estudada, porque há efeitos que se repetem a cada 5, 10 ou 12 anos, que tem que ser melhor estudados. Temos ainda o potencial offshore. E um número simples. Fora isso, nós temos ainda cerca de 305 mil toneladas de urânio, que daria para operar uns 40 reatores tipo Angra 2 por 30 anos. E eu não acho razoável fazer usinas nucleares, embora a minha formação seja inteiramente dedicada à área nuclear, e talvez por isso mesmo. Eu acho que quem tem esse potencial, eu vou dar os números aqui, de 300 mil megawatts, 243 mil megawatts, basta desenvolver a metade desses potenciais, que geraremos mais do que 1.100 terawatt-hora por ano. O IBGE nos diz que, em 2043, a população brasileira atingirá o pico, da ordem de 220 milhões de habitantes, decrescendo um pouco depois. O padrão de consumo brasileiro hoje é de 2,5 megawatt-hora por habitante ano. O padrão médio europeu é 5. Se nós quisermos dobrar o padrão com a população de 220 milhões de habitantes, basta 1.100 terawatt-hora, que é o mesmo que só desenvolver a metade do potencial hidráulico e eólico estimado hoje permite atingir. Se nós quiséssemos ainda substituir inteiramente o trabalho feito hoje pela frota de veículos usando petróleo, bastaria acrescentar ao que se hoje faz cerca de 60% a 80%, uns 300 a 400 terawatt-hora, por exemplo. Então, o potencial renovável, fora as pequenas centrais hidrelétricas, a biomassa em cogeração, a cogeração e geração com gás natural, e a fotovoltaica, que tende, na minha opinião, ocupar um potencial crescente, assim como a mina eólica, nos diz o seguinte: recursos naturais e grande parte renováveis não faltam. Capacidade tecnológica, tampouco. Capacidade de recursos humanos, tampouco. De maneira que o Brasil, talvez, voltando a ser otimista aqui, tem condições de atender toda a sua demanda, com a melhor tipologia de recursos e com a maior economicidade. Aonde está o problema? O problema não está nos recursos humanos, nem nos naturais, nem nos tecnológicos. Está em parte dos recursos humanos aqueles que estão dedicados hoje ao planejamento, à gestão, à organização, ao controle da implementação dos projetos contratados, à manutenção e à operação. De maneira que a minha única mensagem que me sobra aqui, para encerrar, estou no tempo já? Eu vou só um minutinho. Então, temos que trabalhar nesse campo, no planejamento e nas demais sequências. Só para dar um exemplo. Nós calculamos, a partir de dados do New Wave, esse dado importante, quanto foi gasto com combustíveis de 2012 para cá, com usinas acima de R$200 o megawatt-hora, CVU apenas. Foi em torno de 80 a 90 bilhões de reais, dependendo do quanto chegaremos ao fim deste ano. Se nós tivéssemos gasto 80 bilhões de reais para fazer 20 mil megawatts de eólicas, de 2012 para cá, não precisaríamos ter queimado esse combustível e dessas usinas operariam por 3 a 4 décadas. E o PLD, simulado também, teria ficado em torno de 200 e poucos a 300 reais o megawatt-hora, não dando origem a toda essa controvérsia de transferências de enriquecimento sem causa, com causa, entre geradores contratados, descontratados e tudo mais. De maneira que o que está claro com esse último exemplo é que o que faltou foi, desde 2002 para cá, quando a gente ia ter uma resposta à crise anterior, implementação de propostas que não foram implementadas e que voltam a estar na ordem do dia, infelizmente, em função do papel que tem. Então, essa é a minha mensagem de que recursos não faltam. Os números que eu citei aqui indicam isso. A tendência tecnológica é que nós tenhamos essa diversificação de aumento substancial da geração distribuída, especialmente a solar fotovoltaica. Não faz sentido, por outro sentido, só para encerrar, gastar 4 milhões de reais por megawatt instalado de fotovoltaica, que vai ter um fator de capacidade de 19%, metade da eólica, de maneira centralizada, quando grande parte desses recursos poderiam financiar um programa de geração distribuída de mesmo porte nos telhados, com maior economicidade. De maneira que a lição que nos foi apresentada da Europa, que faz as coisas certas nos lugares errados,
tem que ser repensada aqui, porque nós estamos, me parece, neste caso, repetindo o mesmo erro. Tampouco faz sentido, só para encerrar agora, definitivamente, fazer uma usina tipo Angra 3, que vai custar 16 bilhões de reais, tendo o risco de operação que é pequeno, mas existe, vai deixar pelo menos 1.000 toneladas de combustíveis irradiados, exigindo cuidado. Por 300 anos, se for reprocessado, 2.000 anos, se não for. Se nós podemos substituir essa mesma usina por 2.000 e poucos megawatts de eólica, que vão custar apenas a metade, 8 bilhões de reais. De maneira que não me parece razoável o que nós estamos fazendo, comparando os recursos disponíveis com as possibilidades. Nada contra a nuclear no mundo e nem aqui, desde que ela entre na ordem de mérito econômico e que a tecnologia seja a moderna de reatores avançados intrinsecamente seguros. Do contrário, não há sentido no que estamos fazendo. Muito obrigado. Para a consecução de um projeto tem sido crescente, né? Também os investimentos feitos em projetos de mitigação ou compensação têm sido crescentes, a espelho da nossa história. Mas, enfim, há uma ponta de polêmica em relação a isso. Quer dizer, e a pergunta seria a seguinte: temos ainda um bom caminho para realizar da maneira adequada o potencial hidrelétrico que nós temos pela frente, daqui até o que seja 2030, o que seja? Essa é uma pergunta. Sim ou não, temos esse potencial, temos condição de fazer isso, obviamente mudando e aprimorando o que está sendo feito, né? Enfim, número 1. E número 2, aí sim, o foco é lá adiante, né? Onde já surgiu aqui geração distribuída, surgiu nuclear, enfim, e aí em síntese de cada um dos senhores sobre como vai ser o nosso futuro, o que é que vai ser predominante a partir de 2030. Então vamos lá, professor Lajai, começando pelo senhor. Eu acho que não tentar aproveitar o máximo possível do potencial hidrelétrico remanescente não faz muito sentido, né? Mas eu reafirmo e corroboro também o que os colegas falaram, que eu acho que os projetos têm sido relativamente bem feitos, né? Menos da perda da capacidade de regularização, que não temos muito o que fazer a respeito, a não ser em alguns casos particulares. Mas a abordagem de interação com as comunidades é uma coisa que tem que mudar radicalmente. Isso realmente tem que ser uma guinada muito forte, né? A outra coisa que eu acho a maior parte dos países no mundo está querendo optar por fontes renováveis o máximo possível. Eu acho que, nesse sentido, o Brasil deve seguir essa tendência também. Então, vamos tentar aproveitar a nossa geração eólica, que já estamos fazendo, enfim, estamos no bom caminho. Solar, estamos muito atrasados, resíduos, estamos atrasados, né? E as outras opções aí vão ser para fechar o balanço aí, né? Então, o que tivermos de gás aí a preços competitivos é a fonte fóssil, né, que menos impactos traz ruins ao meio ambiente, né, mas, no momento, o nosso quadro não está muito otimista em relação ao gás, baseado até nas últimas estatísticas que a própria Petrobras lançou em relação a reservas e estimativa de custos aí, né? Então, agora, só lembrando isso, que mais atrasado do que na solar e tal, estamos com a questão da eficiência energética. E isso aí é uma coisa que nós temos um discurso bonito sobre isso já há muitos anos, né? Mas as nossas realizações até agora têm sido limitadas. Eu acho que o que o Procel, em menor escala, o Compet tem feito, são coisas interessantes. Mais recentemente, a ANEEL também, né? Mas eu acho que o potencial do que pode ser feito lá é muito maior, mas não sozinho, em parceria com a área ambiental, em parceria, no caso da indústria, com o Ministério da Indústria e Comércio. Em uma palavra, no futuro, depois de 2030, se o senhor tivesse que escolher uma fonte como predominante da nossa expansão, qual seria? Das fontes renováveis lá, eu aposto forte eólica e solar. Eólica mais no curto prazo, né? Okay. Agora, vamos precisar de alguma complementação para afirmar. Com certeza, isso com certeza. Deixo claro. Doutor Alqueires. Eu acho que a gente tem que considerar uma questão institucional nessa resposta, que é para onde o modelo favorece
a formação de, vamos dizer, interesses legítimos comerciais que resultem num programa de expansão. Eu acho que nesses últimos 10 anos, 15 anos, nós evoluímos de um modelo que até então ainda era um estatal para uma coisa que o Altino frisou aqui muito, como se fosse um modelo capitalista, um modelo de recursos privados. Mas é um capitalismo extremamente distorcido. Não é um capitalismo de mercado que favoreça a competição. É um capitalismo de negócios, ou quase de negociatas mesmo. E isso atrapalhou muito o desenvolvimento saudável do nosso setor. Ele está todo contaminado. E eu acho que nós não vamos conseguir fazer hidrelétrica por causa disso. Entendeu? Eu acho que não dá. Ninguém quer assinar um papel que tem uma medição de terra e tal. Nós temos que refundar com base numa refundação da engenharia. Nós temos que fazer projeto básico, sim, antes de licitar. Tem que acabar essa história de licitar com um estudo de viabilidade. Isso é um crime. Você não faz um banheiro da sua casa, uma reforma, sem um projeto. Como é que a gente passou a fazer usinas? É contrário a tudo que eu aprendi na escola, a tudo que eu e Altino, posso dizer, aprendemos na Eletrobras com os nossos mestres, e agora sai-se licitando as maiores coisas com uma engenharia muito precária, no meu modo de ver. Então, eu acho isso. E no futuro, a fonte predominante? Olha, se desculpe, a fonte predominante, ela vai, no futuro, no meu modo de ver, vai se dividir entre solar e eólica, mas com uma presença de base crescente, nuclear, porque isso vai corresponder, primeiro, a um recurso que a gente tem, segundo, a uma capacitação tecnológica de poder exportar serviços de engenharia e de tecnologia. Então, eu acho que eu trabalharia nisso. Agora, como diz o Hildo, é um país que tem um privilégio enorme, que pode viver só do solar, só do eólico. Tem que fazer no lugar certo. É isso aí. Muito bom. Hildo, por favor. Bom, a minha posição já está pública há muito tempo. Eu entendo que o futuro do Brasil vai ser um futuro hidroeólico com complementação térmica, e a base térmica necessária para isso, ainda que não a mais adequada, já está praticamente no lugar hoje. Eu não acho que nós devamos queimar petróleo, que é uma commodity internacional sujeita a riscos de preços internacionais, flutuações. O gás, que pode ser um substituto local para o petróleo, que então pode ser exportado ou não importado, substituir petróleo e água, petróleo e gás, desculpe, substituir água e vento, que são de graça, por petróleo e gás, commodities internacionais, com todos esses riscos, quando nós temos água e vento suficiente para isso, e mais ainda. Então, na outra ponta, eu acho que o que vai prevalecer é o sistema hidreólico, pelas razões econômicas e ambientais mais favoráveis, com complementação térmica, e com a penetração da solar fotovoltaica e da mini eólica também, na geração distribuída. Para terminar, só para completar o que o Alqueires disse, eu já tenho refletido sobre isso, sim. Nossos leilões, que têm usado como muletas, de um lado estatais, do outro lado o BNDES, como grande financiamento, na verdade, com leilões dirigidos, tem tido um caráter muito mais de business-friendly do que market-friendly. E o business envolve lá outras franjas que, lamentavelmente, estão ficando claras agora. De maneira que essa dificuldade vai ter que ser removida. Se a gente fizer isso, nós vamos voltar a transitar pela trajetória de menor custo, atendendo plenamente às restrições ambientais e sociais, e, nesse sentido, a minha previsão é essa. Sistema hidroeólico, com eólico crescendo-se na base mais importante para o futuro, fazendo todo o hidráulico possível e com um enorme crescimento da capacidade na área de conservação, geração distribuída, baseada nas fontes que nós já citamos, especialmente a solar. Muito obrigado.
Muito bom. Eu estava aqui confabulando com o Alexandre, em função das pressões de tempo que a gente tem aqui. Alexandre já está colecionando papelzinho. Essa tem sido a dificuldade, né? O debate começa a esquentar e o tempo acaba. Parece que as coisas são incompatíveis, ou sempre são incompatíveis, né? Então, teria mais 3 minutos para cada um. Para fazer uma Alexandre? última rodada e encerrar. É só uma questão que eu acho que... nós estamos olhando para 2030, mas em vários momentos nós comentamos a respeito desse potencial que existe hidráulico para ser explorado e das dificuldades. E talvez seja importante ouvi-los um pouquinho de que forma não só esse potencial pode ser explorado, qual seria a forma de conseguir explorar e como mostrar para a sociedade, né? Nós temos algumas fontes que passam por uma dificuldade de compreensão, como a nuclear, né? Mesmo com todo o potencial eólico, solar, haverá a necessidade de uma complementação térmica e, como nós vimos pelos cenários da Agência Internacional de Energia, não necessariamente uma matriz elétrica com alta participação de renováveis garante uma baixa emissão, ou seja, mesmo com 80% de renováveis, a previsão é que as emissões brasileiras elas dobrem em 2035. Como informar, como sensibilizar a sociedade para essas questões? Pode começar aí. Circular. Aqui é quem saca a arma primeiro. Foi o Alqueires, que pegou o microfone ali. Eu acho que, até mesmo ao formular a pergunta, você fugiu da minha resposta. Eu acho que não tem que haver mais esse planejamento energético. Já não pode mais falar em potencial hidrelétrico. São visões do que nos convém do ponto de vista tradicional. Eu acho que a gente tem que planejar para um bem-estar da população mundial. Pode não passar por nada disso. Quer dizer, a energia é um componente importante, mas a água é também, alimento também é, a redução da pobreza também é. Há uma responsabilidade da humanidade em relação à Terra que o nosso planejamento ignorou completamente, mas que não pode ignorar, desde a encíclica do Papa até as manifestações que agora virão de Paris, já com a ficha tendo caído para muitos países, Rússia inclusive, que não foram signatários lá de Kyoto, como os Estados Unidos. Esse negócio está mudando. Então a gente tem que pensar como, no caso brasileiro, criar realmente o país e a sociedade que a gente quer, que é claro que vai ter energia renovável, limpa e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem assim uma ideia que certas coisas que a gente fez, a gente tem o direito de continuar fazendo. Eu te falo, tendo vivido dentro do ambiente hidrelétrico, com muito orgulho, que eu acho que ele é muito agressivo para o meio ambiente, para o que nós temos aí pela frente. Se a gente vai fazer alguma coisa, vamos tentar fazer muito bem e com muito cuidado, claro. Já. Claro. Muito obrigado. Professor Bajai. Na década de 80, comecinho da década de 90, houve uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos, em várias províncias canadenses, que o pessoal denominou de planejamento integrado de recursos, né? Quando se tentou olhar para essa questão dos recursos de uma forma um pouco mais abrangente, inserindo também a questão lá da eficiência energética aí. E a única coisa é que, naquela época, essa experiência foi feita com empresas do setor elétrico verticalmente integradas. Aí veio, né, a década de 90, com aquela coisa do mercado, né, década liberal, e isso aí parcialmente foi colocado de escanteio. Ainda se pratica alguma coisinha
em alguns estados americanos e províncias canadenses, mas perdeu o foco. Agora, eu acho que o Brasil poderia inovar, assim, reinventando esse planejamento integrado de recursos na nossa realidade. Eu, inclusive, quando estive lá no Ministério de Minas e Energia, em 2001 e 2002, à guisa de projeto assim, de pesquisa, a gente começou a fazer um trabalho que, infelizmente, foi abortado, né, pelo fim aí do mandato na época, aí, de planejamento integrado de recursos em bacias hidrográficas. Então, a gente começou a fazer um trabalho na Bacia de São Francisco, nós íamos fazer um trabalho aqui em São Paulo também. Então, acho que alguma coisa nessa linha, devidamente modernizada e arejada com fatos recentes, poderia ser uma saída nessa linha que você está colocando. Muito bom. Professor Hildo, nós não mencionamos aqui, mas eu acho que ainda há um terceiro fator que pode ser considerado, que é o intercâmbio com os países vizinhos, a Bacia do Prata e tal. Não é para discutir agora, mas só para lembrar que há uma diversidade da curva de demanda e da otimização dos recursos possível por aí. E, nesse sentido, eu acho que nós não vamos reviver o planejamento da década de 70 e 80. Mas me parece, volto a dizer, que grande parte do que nós cometemos de equívocos brutais, que nos levam a um prejuízo desnecessário, da ordem de 100 a 100 e tantos bilhões de reais, tem a ver com a falta de um planejamento adequado, de novo caráter, mais amplo, participativo, onde se conheça, de fato, em profundidade os nossos recursos, seus méritos e suas dificuldades, para não se poder anunciar que não, agora Belo Monte vai ser ressuscitado. Giral e Santo Antônio, que foi feito ali no final dos anos 90, 2000, de repente aparece como solução, porque nós tínhamos contratado um monte de usinas a carvão importado, a óleo combustível, porque não planejamos a expansão de 2003, 4, 5 adequadamente. O caráter tem que ser outro. A participação da conservação e uso racional de energia, a geração distribuída, tudo isso pode assumir um caráter, unificando de maneira, numa rede adequada, os interesses das concessionárias de distribuição, dos consumidores, do sistema de transmissão e de geração. O que falta é liderança e com isso é possível construir alguns consensos e clarificar alguns dissensos, que são úteis para o processo de decisão política que vai ter que se tomar nisso. De maneira que eu acho que a hidráulica ainda tem um papel importante a cumprir, desde que supere essas restrições, mas sou otimista. Recursos humanos, tecnológicos e naturais não nos faltam. Nós podemos construir o caminho que quisermos, desde que nos organizemos suficientemente para isso, e isto não está acontecendo, e o nosso desafio está no plano institucional. Muito bom, muito bom. Obrigado. Até só um comentário. Você mencionou aspectos geopolíticos. Para os interessados, dentre os nossos white papers já publicados no Instituto, um deles é sobre geopolítica e o setor elétrico. Enfim, que fazemos uma análise dos benefícios da integração energética, mas também uma análise histórica de todas as interações energéticas que o Brasil teve com o país vizinho, enfim, para que a gente aprenda lições e, se viermos a fazer de novo, que façamos melhor, enfim, evitando alguns problemas sérios que aconteceram. Me deixar, vou dizer, olha, o que eu falei, eu trouxe uma apresentação, se quiser, vai estar disponível. Muito bom, muito bom. Quem quiser, a USP publicou semana passada uma revista especialmente dedicada ao dossiê Energia Elétrica e a crise atual. Tem aí uns 10 ou 12 artigos que podem ajudar no debate, se alguém tiver interesse. Mais uma vez, enfim, aqui me penitencio da falta de tempo para aproveitar toda a riqueza que os debatedores nos trazem aqui. De qualquer forma, mais uma vez, meu agradecimento a todos vocês, e nós vamos perder só um pedacinho da sobremesa, quer dizer, estamos quase no tempo certo, e vamos continuar nos vendo ao longo do dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós agradecemos os painelistas, ao moderador, muito obrigado. Informamos que faremos agora uma pausa para o almoço, retornaremos às 14 horas pontualmente aqui nesse mesmo auditório. O almoço será servido na sala ao lado, Ballroom 1 e 2. Então, saindo a porta aqui, direita, as salas aqui ao lado, o almoço já deve estar sendo servido lá.